Olá, boa tarde! Começando mais uma live do NutriTalk de hoje. O tema de hoje são 4 formas de você aumentar a sua motivação e emagrecer. Para quem não me conhece, sou a Lana, sou nutricionista e tô toda semana aqui, terça e quinta, fazendo lives, te ensinando a emagrecer de forma descomplicada, de forma definitiva, trabalhando não só o seu corpo, as coisas com as quais você se alimenta, mas também a sua mente para que você consiga fazer escolhas melhores e que esse emagrecimento aconteça de forma definitiva e que você não volte mais a engordar. Se você tá vendo essa live no gravado pelo YouTube, corre aqui no link da descrição do vídeo, já me segue, tem conteúdo aqui diariamente sobre nutrição, sobre emagrecimento, nos stories, no feed, as lives também acontecem por aqui, então você vai gostar muito de acompanhar aqui porque eu tô sempre falando disso. Bom, eu decidi falar disso hoje. E outra coisa, compartilha essa live, né? Sempre falo pra compartilhar, quem estiver no ao vivo. Quem tá vendo depois também salva, não conseguiu ver na hora, salva pra ver depois, porque tem muito conteúdo aqui, muito importante, que vai te ajudar muito, né? Se você pretende emagrecer. Então, é conteúdo valioso aqui que eu sempre passo pra vocês. E se vocês seguirem, anotarem, realmente colocarem em prática o que eu falo aqui, já dá pra emagrecer bastante. Principalmente agora, né, até o final do ano, que tá todo mundo na correria louca de querer emagrecer. Com certeza, com o que eu vou falar aqui, até chegar ao final do ano, você já vai conseguir ter um bom resultado até lá. Bom, o tema que eu decidi falar hoje foi sobre motivação, né? Nós precisamos nos sentir motivados para fazer alguma coisa que é importante pra gente e que exige um esforço maior do que a gente está acostumado a fazer. Então, sem motivação, a gente não consegue agir, né? Só que há uma grande diferença do que as pessoas entendem como sendo motivação e do que realmente é motivação. Por quê? Quando a gente fala de motivação, a primeira coisa, né, às vezes que vem na cabeça é que é aquela coisa super animada, que a pessoa tá super empenhada, né? Que ela vai acordar todos os dias muito animada para fazer as coisas, que vai olhar aquele prato de legumes, de salada, de frutas, vai ir pra academia super animada em ir todos os dias. Gente, não é assim que acontece, tá muito longe de ser isso, né, que a gente imagina ser, né? Então a gente acha, né, as pessoas acham, a maioria, que isso vai acontecer na maior parte do tempo. E motivação nesse jeito, né, que é você se sentir animada em fazer alguma coisa, dificilmente ela vai vir desse jeitinho que eu tô falando, que é de você acordar e já se sentir super disposta a fazer as coisas. Isso raramente vai acontecer. Vão ser pouquíssimos dias dentro dessa sua trajetória aí de emagrecimento que isso vai acontecer. E não só de emagrecimento, mesmo quando a gente quer manter a saúde, se alimentar bem, né, ter um melhor estilo de vida, nem sempre a gente vai se sentir animado para fazer as coisas. Exercício é uma coisa também que é ainda mais difícil, né, da pessoa, quem não gosta de fazer atividade física, de se sentir motivado, de sair de casa, ter que sair de casa, tem que ir lá fazer aquele exercício que muitas vezes você acha um saco fazer, que você tem que perder tempo lá. Então você não se sente desse jeito todos os dias. Aliás, a maior parte do tempo você não vai se sentir assim. Ó, a Lúcia. Oi, Lúcia! Seja bem-vinda. Como tudo na vida, né, Luna? Exatamente. Tudo que a gente precisa fazer na vida que gera um bom resultado pra gente, a gente vai precisar fazer coisas além do que a gente tá acostumado. E a gente espera estar motivado para fazer isso em várias coisas na vida. E isso não vai acontecer. Então a gente precisa ter essa cabeça, né, de que tudo bem, eu preciso fazer algo e eu preciso estar motivada nesse processo. Só que é preciso entender que não é desse jeito que essa motivação vai surgir. Então, Alana, como é que eu posso fazer, né? O que eu posso ter, o que eu posso fazer para me sentir mais animada dentro desse processo? Eu quero me sentir bem, eu quero ter vontade de fazer as coisas. Acho que essa é a palavra, né? Ter vontade de fazer isso que eu estou fazendo. Bom, existe uma coisa, né? Então, vamos lá. O que é motivação no sentido da palavra? Motivação é o motivo que você tem para agir, né? Então, todo mundo quando vai fazer alguma coisa, faz por algum motivo, né? Então, eu vou trabalhar porque aquele trabalho me dá dinheiro. Então, eu preciso receber o meu dinheiro. Esse é um motivo muito bom, aliás, né? Que eu preciso trabalhar para receber o meu dinheiro no fim das contas, né? Que mais? Enfim, várias coisas que a gente faz na vida, a gente faz por algum motivo, né? Coisas importantes, digamos assim. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, do trabalho, que você vai, o motivo de você
estar lá trabalhando porque você quer receber o seu dinheiro. Além, claro, né, que tem gente que gosta da área que trabalha, tem gente que não gosta tanto assim, mas de qualquer forma o dinheiro é uma questão importante. Você acorda todos os dias motivado para fazer isso? Você acorda super feliz em ir lá trabalhar? No dia do pagamento a gente acorda um pouquinho mais feliz, eu acho, né? Mas você não vai acordar assim todos os dias. Mesmo assim, você vai, porque é importante. Você tem um motivo forte o suficiente para isso acontecer. E é isso que no emagrecimento precisa acontecer. Então, essa é a primeira forma, né? Que aqui são 4 formas de aumentar essa motivação. A primeira forma é, você precisa enxergar os seus motivos. Né? Sempre, vira e mexe, eu tô falando sobre isso aqui. Quando você quer emagrecer, você precisa entender quais são os motivos que te levam a querer fazer isso. Esses motivos, eles precisam ser fortes o suficiente para você entrar nessa caminhada aí, digamos assim, porque nem todos os dias serão fáceis, você vai encontrar dificuldades. Só que esses motivos sendo fortes o suficiente, quando você lembrar deles, você vai querer fazer qualquer coisa, né? O que precisar fazer, você vai fazer, porque te dói mais ficar do jeito que você está do que cumprir com as coisas que você tem que fazer. Então, ter um motivo, ter uma lista, né, de motivos, eu sempre falo para fazer uma lista que você enxergue ali os seus motivos reais, que te machucam mesmo, que você fala, não, eu tenho que mudar isso aqui, porque eu não aguento mais passar por isso. Sabe quando você passa por uma situação, e nisso eu tô falando de, né, pode ser de várias coisas, que você pensa assim, nunca mais eu quero passar por isso aqui, nunca mais. É um motivo tão forte pra você, que quando você encontra uma dificuldade na frente, você vai lá e faz, porque isso te dói mais. Então é isso que você precisa enxergar, digamos assim, né? Existe uma coisa, por exemplo, eu vou te dar, pra fazer uma analogia aqui. Se alguém falar assim pra você, olha, eu vou te dar, você tá sem dinheiro nenhum, você não tem R$1 na conta, e alguém te fala assim, ó, eu vou te dar R$100 mil se você chegar, sei lá na Bahia. Você tem que ir até lá. Só que assim, você não tem dinheiro pra passagem, você não tem ninguém que te leve. E outra coisa, você não pode contar isso pra ninguém. É nosso segredo, porque é lógico, se você contar, a pessoa pode falar, eu te dou tanto, depois você me paga, que você vai receber 100 mil. Vamos supor que ninguém pode saber e você só vai receber esse prêmio quando você chegar lá. E você tem que ir pelos seus recursos, tem que dar um jeito de se virar e chegar lá. São R$100 mil. O que você faria numa situação dessa? Será que valia a pena você passar por vários perrengues, de repente pedir um dinheiro emprestado e pegar carona aqui, pegar carona ali e finalmente, né, no final das contas, chegar lá no objetivo, no destino final e ganhar esses 100 mil que te foi prometido? O que você faria para conseguir esses 100 mil? Provavelmente você faria tudo, né, que teria que ser feito para você chegar até lá, porque afinal de contas são R$100 mil que você ia ganhar fazendo isso. Então você tem um motivo forte o suficiente para chegar até esse destino final. Então, fazendo essa comparação, né, trazendo isso para o mundo do emagrecimento, significa a mesma coisa, porque muitas pessoas, quando entram nesse processo de emagrecimento, a única coisa que elas imaginam, que elas pensam, é no número que elas vão enxergar na balança, né? E existem outros motivos que dói mesmo na pessoa, que fere a pessoa, que incomoda muito, né? São motivos até às vezes muito pessoais e que ela não enxerga, não reconhece isso sendo como uma coisa válida, porque às vezes pode achar que é um motivo fútil, mas é isso que vai mover ela a fazer as ações que precisam ser feitas nesse processo. Então, primeira forma, né, que eu indico de você fazer é você realmente enxergar esse motivo e ele precisa ser forte o suficiente. É você entender que você depende disso. Assim como você depende de ir lá trabalhar, de acordar cedo todos os dias, bater o ponto lá, bater o cartão todos os dias para receber o seu salário no final do mês, e que se você faltar, e que se você ficar chegando atrasado, você vai ter consequências disso. O emagrecimento é a mesma coisa. Você tem um comprometimento, né? Você tem um objetivo que é de emagrecer por vários motivos que podem ser pessoais e que você vai precisar fazer coisas para isso acontecer, né? Então, essas coisas nem sempre vão ser fáceis. Assim como não é fácil acordar cedo todos os dias, né? Muito cedo para ir trabalhar, enfrentar trânsito
enfrentar o chefe, né? Ter aquele estresse diário, não é fácil também emagrecer. Eu sempre falo que não fico romantizando isso, porque realmente não é uma coisa fácil de se fazer, vendo que você tem atitudes totalmente diferentes hoje. Mas pode ser simples quando você pensa dessa forma. Você sabe o que você precisa fazer para isso acontecer, sabe que vão ter dificuldades no caminho, você prevendo essas dificuldades no caminho e entendendo os seus motivos para chegar lá no final, a coisa fica muito mais simples, você leva de maneira muito mais leve esse processo do que você só ficar enxergando o peso que você quer encontrar na balança ali no final. Eu gosto de falar que você precisa enxergar que você depende disso. Mas, Alana, como assim? Depende? Não depende de emagrecer. Eu posso ficar do jeito que eu tô hoje e isso não vai me afetar em nada, né? Eu tô bem assim, eu vivo bem assim e assim eu vou ficar. Só que se você quer isso, se você já percebeu que isso te incomoda, você depende sim disso, sabe por quê? Você não enxerga isso agora, nesse momento que você tá fazendo. Mas daqui uns anos, né? Para muitas pessoas, esses alguns anos podem ser 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Para quem tá começando essa vida de se alimentar mal agora, pode demorar um pouquinho mais. Mas é certo que o seu corpo vai ter vão ter impactos no seu corpo conforme você for se alimentando de maneira errada, né? Conforme isso for se tornando frequente, o seu corpo vai gerando adaptações para você sobreviver, porque afinal de contas ele faz isso, então você tem que agradecer todos os dias pelo seu corpício, né? Por tudo que ele faz por você, por todas as coisas que você faz. E ele tenta reverter ali a situação para te manter vivo, porque é isso que o seu corpo faz. Só que chega uma hora que o seu corpo fala assim, ô querido, pelo amor de Deus, né? Já deu, eu não consigo mais, eu paro aqui, vou me aposentar. Aí os seus órgãos começam a se aposentar, começa a dar falha, começa a dar bug. Por quê? Por exemplo, o seu pâncreas, toda vez que você se enche de açúcar, se enche de carboidrato refinado, ele vai dando conta ali até onde ele dá. Então, isso às vezes pode demorar 5 anos, como eu falei, um pouquinho mais para algumas pessoas, um pouquinho menos para outras pessoas, dependendo da frequência e quantidade de coisas que você come. Mas isso vai acontecer, ele vai chegar uma hora e vai falhar. Você vai ter uma resistência à insulina, você vai ter um pré-diabetes e você pode ter diabetes também. E aí, sabe por que eu falo que você depende disso? Porque se você não quiser ficar dependente de remédio, nesse caso, né, de chegar a ter alguma complicação desse tipo de doença, né, um diabetes, uma hipertensão, você precisar ficar tomando remédios, de você acumular gordura no fígado, gordura visceral, ali, gordura em volta dos órgãos, né, de você aumentar a sua circunferência abdominal, isso é risco para doença cardiovascular, então você tem mais chances de ter de você infartar, de você ter um AVC. Então são coisas que, assim, enxergando agora, e nós como somos ser humanos, o ser humano ele é imediatista, ele não enxerga isso como um problema, porque vai acontecer, sei lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não tô nem aí pra isso. Mas se você começar a enxergar isso dessa forma e entender que se você conseguir parar esse processo, ou né, não deixar chegar num nível que faça tão mal pra você, você tem que enxergar isso sim como uma coisa que você depende. Se você não quer ter tudo isso que eu acabei de falar, você depende sim de mudar a sua alimentação. Você depende sim de emagrecer, dependendo do excesso de peso que você tá. Então, tenta enxergar dessa forma, né? Outra coisa, tenta enxergar assim, quando eu for mais velho, tem coisas que não dá pra você mais intervir quando você for um pouco mais velho. Por exemplo, se você tiver, sei lá, 70 anos, 80 anos, tudo bem. Pode ser que para algumas pessoas está muito distante ainda. Mas é uma coisa que você vai depender muito de outras pessoas, por exemplo, para andar daqui da sala pro quarto, né? Vai ser uma pessoa que fica ali não tem uma vida ativa mesmo, né? Fica sentado o dia inteiro, sente muitas dores. Isso se dá porque você não teve uma movimentação correta do seu corpo durante sua vida inteira, você não fez exercício, você não fortaleceu a sua musculatura, fora a alimentação, né? Se você foi tendo uma alimentação ruim durante todo esse tempo, a conta vai chegar, né? Os boletos vão chegar e você vai ter que pagar. Então, assim,
resumindo, né? Falei isso para você entender que você depende disso sim. Então, você precisa enxergar isso como uma coisa realmente importante. E se você não quer enxergar dessa forma, também tem como você pensar assim, as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu amo, né, que moram mais próximas de mim, moram na minha casa, dependem disso? Então, como assim, Alana? Se eu tô falando da minha alimentação, do meu estilo de vida, como que outra pessoa vai depender do que eu faço? Nós conseguimos convencer as pessoas pelo exemplo, né? Então, sempre que eu falo assim, ó, você vai começar a fazer, mudar a sua alimentação, né? Se você quer emagrecer. E aí, muitas vezes, você vai se sentir sozinha dentro de casa porque as pessoas têm hábitos completamente diferentes. E aí, você vai sentir que você tá remando ali contra a maré. E você, muitas vezes, faz pelo jeito errado. Você quer convencer as pessoas de fazer, você quer obrigar as pessoas a fazer e você não precisa disso, tá? Conforme você for fazendo, muitas vezes as pessoas vão ser levadas pelo seu exemplo. E isso tem pesquisa mostrando, né, que 1/3 das pessoas que começam a emagrecer, que emagrecem, 1/3 de casais, acho que a pesquisa que eu vi, se não me engano, é de casais. 1/3 desses casais, né, o outro companheiro, 1/3 deles, começa a emagrecer também vendo o que o outro está fazendo. Então, você não precisa obrigar ninguém a fazer, né? Não, agora você vai ter que fazer tudo o que eu fizer aqui, você vai ter que fazer. Não precisa disso, tá? Você fazendo pelo seu exemplo com o tempo, as coisas vão se encaixar e a pessoa vai fazer. Então, assim, enxerga isso como uma coisa importante e voltando, de que as pessoas dependem. Por exemplo, se você tem filhos e se você tem comportamentos ruins, inadequados em relação à sua alimentação e atividade física também, isso, como eu falei do exemplo, isso também serve, né? Você está passando um exemplo ruim para os seus filhos, ruim para quem convive com você. Principalmente eu gosto de falar de filhos, porque quando fala de filhos, quem tem filho, né, sabe que isso realmente vai te doer, vai te incomodar. Você não quer ver o seu filho sofrendo, ver o seu filho passando, de repente, por uma coisa que você está passando hoje. Então, a sua mudança vai impactar muito na vida dos seus filhos, né? Então, sim, seus filhos dependem disso. Então, para você, pode ser que você pense, não, mas eles são muito resistentes, eu não vou conseguir mudar. Você é a mãe ou você é o pai, você que tem que ditar as regras ali, digamos assim. Então, pelo exemplo, com jeitinho, né, fazendo da forma certa, você vai conseguir influenciar essa criança ou adolescente que mora com você a ter hábitos melhores. E isso vai fazer com que essa pessoa cresça, né, num ambiente que ela consegue comer melhor, ter um estilo de vida mais saudável pelo seu exemplo. Porque dizer assim que, não, mas eu tenho filho pequeno em casa, então pra mim não dá, porque eles gostam de comer besteira, porque como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou comprar as bolachas recheadas e vai ficar lá e eu não vou dar conta? E na verdade, o pensamento tem que ser outro, a mentalidade tem que mudar nesse sentido de você pensar que sim, você é responsável por essas crianças ou por esse adolescente que mora com você, menor de 18 anos, digamos assim. Então, você que escolhe o que entra pra dentro da sua casa. Eu sei que é difícil, né, mudar, às vezes já tem um bom tempo que isso acontece, mas com o tempo, com o jeito, você precisa fazer isso, porque sim, você vai influenciar muito na vida dessa pessoa, de como ela vai crescer, de como vai ser a saúde dela. Então, quando a gente fala desse jeito, né, pensando nos filhos, pensando nas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, a gente consegue entender também que, sim, você depende disso. Então, aliás, a outra pessoa depende que você tenha uma mudança para que a vida dela seja melhor, né, que ela tenha um futuro melhor também. Então, pensando nisso, sempre enxerga os seus motivos, né? Porque falar de um motivo, às vezes, eu quero emagrecer, eu quero entrar nessa calça, esse é o meu motivo, né? Não tem outro. E tem. Então, pensa ali, pega um tempinho, começa a pensar nos seus motivos em relação, entrando mais, né, nesses detalhes de que os motivos às vezes não são só para você, mas também para as pessoas que você convive e o quanto você vai impactar na vida das pessoas e o quanto você pode ajudar também essas pessoas. Essa foi a primeira forma. Então, segunda forma, né, de você ter mais motivação para conseguir emagrecer. Você precisa ter paciência de esperar
que os resultados aconteçam. A coisa mais comum que tem é esse erro das pessoas de desistirem antes da hora. É muito... E o que eu ouço, né? É muito lento, Alana, eu não consigo esperar. Como que eu vou esperar? Eu passo uma semana fazendo ali alimentação certinho, quando eu vou olhar no espelho, nada de resultado, né? E aí isso vai desanimando, a pessoa não quer fazer mais. E aí eu quero te falar o seguinte, algumas coisas, né? Primeiro, resultado não é só peso. A gente sabe que isso é importante, eu sei que você quer isso e isso vai acontecer. E é essa que é a sacada do negócio. Você precisa entender que isso, de uma forma ou de outra, vai acontecer se você estiver cumprindo o que tem que cumprir, fazendo todas as orientações, cumprindo ali, fazendo as modificações certas, não tem como ser diferente disso, entendeu? Você vai conseguir chegar no seu resultado. O problema é que antes da hora, você já quer o resultado. Então, passou uma semana, gente, o corpo demora para se adaptar. Muitas vezes, você demorou 10 anos para engordar, chegar no peso que você tá hoje. Aí você quer em uma semana já ter um super resultado, né? Não é assim que acontecem as coisas. Você precisa ter paciência de esperar isso acontecer, porque se você ficar com esse pensamento, você vai desistir antes da hora, né? Muitas pessoas desistem. Eu vi uma frase esses dias que eu achei muito interessante, que é... Eu não vou saber falar a frase exatamente, mas era mais ou menos assim. A maioria das pessoas desistem, estão muito próximos do que elas esperam acontecer. Então, você desistiu, você estava às vezes ali um passo, né, de conseguir o que você queria e desistiu. No emagrecimento é assim, às vezes você tá a um passo, não digo de você chegar no seu objetivo final de perda de peso, mas você tá a um passo de mudar um tipo de comportamento, de criar um hábito que você não tinha, e aí você, em uma semana, em 15 dias, você acaba com tudo porque você não tá vendo resultado. E aí, falando da motivação, por que isso é importante? Quando a gente vê o resultado, a gente se sente sim mais motivado. Nós seres humanos, de novo, nós somos assim, a gente precisa de uma validação, a gente precisa saber que aquilo realmente está acontecendo, porque senão você não quer fazer, né? E aí, nesse sentido de que você entender que em uma semana você não vai ter esse resultado, de repente, que você tá imaginando aí na sua cabeça, você precisa achar outras formas, né? Outros tipos de resultado para você se inspirar, para você se motivar. Então, lógico que passou uma semana, tem algumas pessoas que vão emagrecer um pouco, vão reduzir ali a quantidade de líquidos, porque normalmente as pessoas estão inchadas, estão inflamadas, então a partir do momento que muda a alimentação, esse inchaço vai diminuindo, então ela vai reduzir na balança e muitas vezes não é gordura, é inchaço mesmo, né? Então isso pode ser mais, pode ser menos para outras pessoas, mas você precisa enxergar, né, outros motivos para você se apegar e querer continuar, outros resultados, digamos assim, né? Você precisa enxergar essas mudanças de outra forma. Então não é só reduzir o peso, reduzir a medida, que é um resultado. Você se olhar e se sentir... você se perceber uma pessoa mais... como eu posso dizer... diferente mesmo, né? A mudança mesmo da mentalidade, sabe? Você começou, você sabe que você vai ter dificuldades ali no caminho, mas você sabe que naquela semana teve uma situação que você conseguiu vencer, digamos assim, né? Conseguiu conquistar. Você conseguiu falar não para uma pessoa que te ofereceu uma coisa que normalmente você falaria sim, assim, de olhos, vixe, nem pensar, já ia aceitar. Ou você conseguiu chegar em casa e fazer a sua comidinha ali saudável, direitinho, sem pedir um lanche. São coisas, né, que são resultados, sim, vitórias que você tem, pequenas vitórias ali diárias que você precisa dar valor para isso, porque isso também é resultado. Só o fato de você mudar a sua maneira de pensar, de você falar um não, de você, beber água, que eu tô sempre falando que é uma coisa super simples isso daqui, que todas as pessoas deveriam fazer direito, porque o seu emagrecimento depende sim disso daqui. Muitos processos que acontecem no seu corpo vão precisar de água para acontecer. O seu corpo precisa de água para fazer detox. O seu corpo precisa de água para tudo. Então, se você não bebe água, você compromete várias funções do seu corpo, digamos assim.
E aí, uma coisa que é super simples, né, que é beber a sua quantidade de água diária, você não consegue fazer. E aí, quando você consegue, você precisa valorizar isso. Poxa, antes eu não conseguia beber nem meio litro de água, passava o dia inteiro que a garganta não, né? Mas que às vezes não fica seca a garganta, porque isso já é um sinal de desidratação, mas você sente que você tá com a pele seca, você sente que o seu cabelo tá ressecado, você sente dor de cabeça, então você sente cansaço, e aí você não bebe água. Aí você para perceber que quando você bebe essa quantidade de água adequada, né, muitas coisas mudam em você. Tanto assim que você consegue perceber. Então, você valorizar isso é uma forma também de você ver resultado e te motivar. Então, motivação vai aparecer disso também. A gente precisa esperar o resultado chegar para se sentir mais motivado. Só que esse resultado nem sempre é o peso na balança. Então, vai valorizando essas pequenas coisinhas, atitudes que você for conseguindo fazer diariamente, né? Para você se sentir motivado, continuar a fazer os próximos passos. E aí sim, passou ali 15 dias, 20 dias, um mês, que você, de repente, emagreceu, sei lá, 2 quilos, 3 quilos, que seja a quantidade que for, meio quilo. Ou você não emagreceu, mas também engordou, que você estava num processo onde você só vinha engordando, sei lá, quanto a cada mês, 1 quilo a cada mês, meio quilo a cada mês. Só o fato de você fazer essa comparação e ver que a partir de agora você não tá mais engordando, que você estacionou, né, pelo menos desse mês, já é um motivo para se comemorar. E muitas pessoas, quando acontece isso, nossa, é aquele desânimo, é aquela coisa de realmente não vou fazer porque pra mim não dá certo, eu vou desistir. Imagina, fiz um mês ali, não moveu 1 quilinho na balança. Isso aqui não resolve. E resolve porque se você comparar com o que você fazia antes, se você só vinha ganhando peso a cada mês, isso já é um ótimo motivo para se comemorar, tá? Então, valorize essas pequenas mudanças diárias, semanais, né? Que são conquistas, que são resultados, que não são peso, não são medidas, mas é o que vai construir, né? Que vai montando os tijolinhos ali para construir a casa, né? Que é o seu resultado final. Então, se não tiver esses tijolinhos, a casa não se constrói. Então, cada coisinha que você vai fazendo é um pequeno tijolo que vai sendo colocado para montar essa estrutura que é a sua casa, que é o seu resultado final do seu objetivo, tá? Então, essa foi a segunda forma de você ter mais motivação, ganhar mais motivação, é você ter paciência de esperar os seus resultados acontecerem, porque aí sim você vai conseguir enxergar, sentir mais empolgada, digamos assim, de fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas lembrar que resultado não é só peso na balança. Muita coisa que você já conseguir ir modificando já é motivo de ser comemorado, tá? Terceira forma de aumentar a sua motivação. Tenha um ambiente favorável às suas mudanças. É importante que quando você quer fazer qualquer coisa na sua vida, né, que você tenha um objetivo, você esteja com pessoas, né, pelo menos um ambiente, em que essas pessoas pensam do mesmo jeito que você, caminham pro mesmo destino que você. Pensa no seguinte, se você tá num ambiente onde as pessoas... se você só anda com gente que fuma, com gente que bebe, com gente que tá na balada o tempo todo, com gente que come coisas assim desordenadamente o tempo todo, se você anda com pessoas assim que faz isso todo final de semana, como é que você acha que você vai ser influenciada pelos hábitos dessas pessoas? E eu sei que muitas pessoas vão falar assim, não, mas eu não... Imagina, né? Tipo, eu consigo fazer as coisas que eu quero sem ninguém me influenciar, ninguém manda no que eu vou comer. Mas isso não acontece, porque, de novo, nós seres humanos, a gente tem comportamentos que são padrão, né? O nosso cérebro já foi estudado diversas vezes por diversos ângulos que nos mostram algumas coisas. Então, nós temos essa necessidade de pertencimento. A gente precisa pertencer a uma tribo, a
ao seguir alguma coisa, né? Então, isso acontece de forma meio inconsciente até. Então, quando a gente não é aceito por algum grupo, a gente não quer isso, né? A gente quer se sentir que pertence àquele determinado grupo de pessoas. Então, se você só anda com pessoas que fazem determinadas coisas, como dei o exemplo de pessoas que têm hábitos ruins, com o tempo, você pode ter certeza que você, de uma forma ou de outra, vai ser influenciado pelo que essas pessoas fazem. O comportamento de uma tribo, né, que eu gosto de falar assim, quem estuda fala muito isso, né, que é como se fosse uma tribo mesmo. Geralmente, o comportamento de uma tribo, de um grupo ali, vai influenciar mais... Aliás, esse comportamento supera o comportamento individual. Então, mesmo que você esteja inserida ali naquele meio, então vamos falar de saúde, de alimentação e de emagrecimento. Você quer muito emagrecer, você quer muito mudar sua alimentação, comer mais saudável, fazer coisas que pessoas saudáveis fazem, pessoas que emagrecem fazem. Mas você só tem rodeado à sua volta pessoas que fazem o contrário. Então, você, como eu falei, durante a semana você convive com pessoas assim no seu trabalho, na sua casa. Final de semana você sai com os amigos ou com familiares que se comportam dessa forma que você não quer, né? Que você quer mudar, mas que as pessoas fazem. E você não tem nenhum ambiente onde esse seu comportamento novo vai ser reforçado. Você não vai conseguir fazer isso sozinha, digamos assim. Por quê? Você vai estar o tempo todo com comportamentos diferentes te influenciando. Não que você precise não ser mais amiga dessas pessoas, né? Não andar mais com essas pessoas, mas você vai precisar ter um outro ambiente que fortaleça o seu novo comportamento, senão isso não vai acontecer. E também, né, ter prioridades, né? Se você sai todo fim de semana com essas pessoas e você percebe que isso está muito contra aquilo que você deseja ser, também não vai dar certo, né? Você tá a maior parte do tempo sendo influenciada pelo comportamento dessas pessoas. Então, são muitas pessoas contra uma só. Então, o seu cérebro vai querer se adequar, né? Vai te mandar esses sinais de que você precisa se adequar e pertencer a esse ambiente, e de uma forma ou de outra, aos pouquinhos, você vai adotando o comportamento dessas pessoas. Existe um estudo, né? Um experimento, na verdade, que ele foi desenvolvido em 1950, e que até hoje ele é usado como teste para algumas coisas, que foi feito por um psicólogo. Olha que interessante, para você ver como que isso influencia, né? Como que a atitude das outras pessoas pode... Aliás, a atitude de um grupo, de uma tribo que você pertence, pode influenciar no que você acha. O experimento era assim: você recebia uma folha, né, com um desenho, onde nessa folha tinha o desenho de uma linha inteira, assim. Então, tem a folha aqui e o desenho... Eu acho que eu tenho até aqui, ó. Ó, tem aqui no livro, ó. Aqui, ó. Tava estudando pra live, separei aqui, ó. Então, essa folha aqui, ó, as pessoas recebiam essa folha, né, com esse desenho aqui no meio. Aí, tudo bem. Aí, depois, elas recebiam essa outra folha aqui, ó, que tinham esses 3 riscos. E aí, elas tinham que responder qual risco dessa folha aqui se parecia com o dessa folha aqui. Então, se a gente olhar, obviamente, esse daqui, esse daqui, né, esse aqui é o C. O C, né, que tá ao contrário aí, eu acho, pra vocês, se parece, né, é igual a esse daqui. Então, era isso que elas tinham que responder. Qual que dessa folha era igual ao dessa folha? É óbvio que é esse daqui. É muito óbvio. Se você olhar, você bate o olho, você sabe que é assim. Então, qual que era o experimento? As pessoas recebiam isso. E aí, assim, iam tendo várias rodadas, onde, por exemplo, tinha pessoas na sala, onde uma dessas pessoas na sala era um ator. Então, esse ator... ele dizia que era uma coisa nada a ver. Então, se esse daqui era igual, ó, esse e esse aqui eram iguais, ele falava que o do meio que era igual. Ele dava uma resposta totalmente errada, né? Que era óbvio que estava errado.
Aí as pessoas não se sentiam influenciadas. Só que à medida que iam aumentando os atores estavam lá para dizer uma coisa completamente absurda, né? Uma coisa que era tão óbvia, eles respondiam da forma errada, que era totalmente absurda. Então, à medida que aumentavam esses atores que estavam falando a resposta errada, as pessoas que estavam certas de que aquela resposta óbvia era certa, começavam a mudar as suas respostas. Então, lógico que elas não sabiam que eram atores, mas pela influência, né? Poxa, se tá todo mundo falando, tem várias pessoas falando a mesma coisa, ela prefere seguir e estar certa, né? Junto com aquele grupo, do que falar que é totalmente o contrário e se sentir sozinha. Isso por causa desse sentimento de pertencimento. A gente sente que precisa pertencer a alguma coisa. E nessa situação, as pessoas não queriam estar erradas, né? Por mais que ela visse que era muito óbvio aquela figura, né, ser uma coisa igual, e é o que o ator tá falando é completamente diferente. Quanto mais aumentava esse número de pessoas falando a resposta errada, ela era induzida, né? Sem saber, ela falava que era aquela resposta errada que era certa. Então, isso mostra como a gente consegue, como o ambiente ele consegue influenciar nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. O comportamento em grupo supera o comportamento individual. Por exemplo, se você gosta de ler, né, você é leitor, certo? Se você faz parte de um grupo do livro, por exemplo, esse seu comportamento ele já passa para um outro nível. Você tem pessoas ali que vivem o mesmo que você, falam do mesmo assunto que você, fazem as mesmas coisas que você. Então, isso vai influenciando no seu dia a dia, nos seus comportamentos. Você tem com quem conversar. E isso, querendo ou não... Desculpa. Isso, querendo ou não, vai influenciando também nas suas ações. Então, isso é uma forma de quê? De motivação. Quanto mais eu tenho pessoas ali que estão fazendo o mesmo que eu, que estão passando pela mesma coisa, que eu tô me inspirando, que eu tô vendo que elas estão fazendo de errado, tô conseguindo consertar, que eu tô conseguindo inspirar essas pessoas, eu consigo mudar essa minha realidade. Esse meu ambiente, né, que eu tô inserida, tá favorável às minhas atitudes, né? Então, eu deixei de ter só ambientes que me levam pro contrário e comecei a ter um ambiente que me levam para a mesma direção que eu quero ir. E isso afeta muito, muito mesmo a forma como você age dentro desse processo de emagrecimento. É por isso, né, que eu tô sempre falando aqui que você ter um lugar, né, então por mais que você tenha na sua família as pessoas com comportamentos ruins, que você tenha no seu trabalho pessoas com comportamentos também contrários ao seu, que os seus amigos sejam também desse jeito, que tenham comportamentos que não são saudáveis, você precisa ter um ambiente à parte disso tudo, onde você precisa fazer parte desse ambiente. Estar aqui nas redes sociais, seguindo pessoas que te inspiram, que fazem parte, que têm comportamentos que fazem parte de onde você quer chegar, é uma ótima forma de você fazer isso. Agora, você tá aqui na rede social, você só tá seguindo perfil de comida, né? Pessoas que têm hábitos ruins, que vivem lá na balada, que vive na balada, vive bebendo, só posta coisas assim, que fumam. Você tá vendo aquilo o tempo todo, né? Eu falo de ambiente em relação às pessoas, mas aqui as redes sociais também é um exemplo disso. Então, quanto mais coisas você vê que são contrárias àquilo que você quer, isso vai te influenciar. Então, uma dica que eu dou, para de seguir, pelo menos por enquanto, coisa de comida, restaurante, coisa de hamburgueria, doce. Tem gente que segue coisa que aparece doce o tempo todo ali no feed. Como é que a pessoa vai se concentrar, né, em ter uma alimentação mais saudável se o que ela vê o tempo todo até ali tá estimulando ela? Então, mudar esse ambiente nesse sentido também é importante. Outra coisa, ter um grupo, né, como eu falo, eu tenho o grupo das meninas lá do método do Descomplica, que é o método de emagrecimento, onde ali também tem pessoas com o mesmo objetivo, né, com os mesmos assuntos para falar, as mesmas coisas para fazer, as mesmas reclamações para fazer. Então, é meio que um ambiente onde as pessoas se entendem. E isso ajuda ela a ter motivação também, porque ela vê, poxa, tem outras pessoas que estão passando a mesma coisa que eu. Então, aqui, eu sei que aqui
Eu tenho lugar para falar disso que eu quero. Porque eu chego na minha casa, eu não consigo falar, por exemplo, com meu marido, não consigo falar com os meus filhos, eu não consigo falar no meu trabalho sobre isso que eu estou fazendo. Então, isso é difícil para mim. Como é que eu vou seguir uma coisa que tá todo mundo fazendo o contrário, e aí, no lugar que eu chego para falar, tá todo mundo contra mim, né? Porque ninguém tá fazendo isso que eu tô fazendo, e às vezes a pessoa não quer nem ouvir o que você tá falando. E aí, isso é ruim. Então, você ter esse outro ambiente onde você consegue conversar com as pessoas, onde você consegue desabafar, onde você consegue ver coisas ali que você também tá fazendo, né? Que te inspiram a fazer também. Sei lá, perfil de receita que faz receita saudável, eu gosto muito. Ou perfil aqui de nutrição, onde você vê também que eu tô falando sempre do mesmo assunto que te interessa. Perfil de pessoas que fazem atividade física. Você precisa ser exatamente como essas pessoas? Não, mas é um ambiente que te inspira. Diferente de você ficar lá o tempo todo olhando no seu feed um perfil de hamburgueria, um perfil de uma pessoa que tá o tempo todo bebendo, que tá o tempo todo tendo comportamentos que não são saudáveis, tá? Então, como eu falei, você não precisa deixar de ser amigo das pessoas, não precisa deixar de participar das, enfim, reuniões em família, onde tem pessoas que são totalmente contra isso que você faz, mas você precisa ter um anexo ali de um ambiente que favoreça isso. Então, querer mudar o estilo de vida, a alimentação, ser uma pessoa mais saudável e emagrecer exige isso, senão você se sente remando contra a maré, você sente que você tá sozinho o tempo todo, onde você não tem ninguém para falar sobre isso que você tá fazendo, isso é muito ruim. E, como eu falei, nós seres humanos temos essa necessidade de pertencer a alguma coisa, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma tribo. Quando a gente sente que a gente tá sozinho, né, nesse grupo ou nessa tribo, seja na sua família, nos seus amigos ou no seu trabalho, a tendência é que você se comporte como essas pessoas. Com o tempo, de uma forma ou de outra, isso vai acabar acontecendo, tá? Então, essa foi a terceira forma de você aumentar a sua motivação. Então, ter ambientes que te favoreçam nesse objetivo vai sim aumentar a sua forma de se motivar. Você vai se sentir mais animada, mais empenhada em fazer isso. Porque quando a gente tem um grupo a gente cede às pressões internas para pertencer a esse grupo. Então, é importante que você tenha um ambiente favorável às suas atitudes. Bom, quarta forma de você aumentar a sua motivação dentro do processo de emagrecimento. Faça um quadro de conquistas. Então, eu falei aqui, acho que foi no segundo, deixa eu ver. Foi no segundo, eu falei sobre você ter a paciência de esperar os resultados acontecerem, né? E que nem sempre só o peso na balança é um resultado, mas que isso são essas pequenas coisas que você vai conseguindo fazer, esses pequenos hábitos que você vai conseguindo desenvolver, são tijolinhos para que você consiga construir esse objetivo maior, certo? E uma forma de você fazer isso é você monitorar isso. Então, não monitorar, mas você enxergar, né? Porque quando você não enxerga, quando você não percebe que isso está acontecendo, parece que de fato não tá acontecendo, porque parece que é tão pequenininho, e aí você fala, nossa, mas aí eu não tive resultado nenhum, e aí é que você quer desistir. Então, eu aconselho que você faça faz um quadro ali com pequenos quadradinhos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu tenho um muito legal que eu comprei uma vez, que ele já vem impresso como se fosse um planner, mas é tipo um calendário com os quadradinhos em branco. Então, ali você pode fazer, né, do dia primeiro até o último dia do mês, vários quadradinhos em branco, onde você vai colocar cada coisa que você deve agradecer e como é que fala? Não é agradecer, mas é se elogiar por ter feito, né? De você valorizar mesmo essa conquista que você fez diária. E às vezes pode ser uma coisa muito simples, muito ridícula, como eu disse, de você beber água. Então, hoje eu consegui beber, vamos supor, a sua quantidade diária de água são 2 litros, tá? Por exemplo. Cada pessoa tem uma, tá? Quem não sabe, você multiplica 35 ml pelo seu peso e essa quantidade de água que você tem que beber. Então, deu 2 litros, Alana, não consigo beber 2 litros. Beleza, começa bebendo 1.
Ah, hoje eu consegui beber 1 litro. Aí você coloca lá no seu quadradinho. 1 litro de água, ok. No outro dia, se você conseguir beber 1 litro e 100, já é um motivo de você comemorar. E como eu disse, beber água é super importante no processo de emagrecimento. Você vai colocar lá, hoje eu consegui 100 ml de água a mais. Parabéns pra mim. Isso é um exemplo, mas tem outras coisas também que você vai conseguindo fazer. Hoje eu consegui falar não pra uma coisa que me ofereceram. Isso é um motivo de eu me orgulhar. Aí um outro dia, hoje eu consegui, ao invés de pedir o delivery, fazer a minha comida, me sentir bem. Outro motivo de você valorizar. Então são pequenas coisinhas, vitórias diárias que você tem. Você precisa enxergar, você precisa valorizar, você precisa... E quando eu falo enxergar, é enxergar mesmo. É por isso que todo tempo eu tô falando aqui. Anota, faz as coisas. Tá ouvindo o que eu tô falando? Tá vendo essa live no gravado? Volta, assiste de novo, anota. Tem um caderninho ali, lives da Alana. Lives da Nutri tá on. Eu tenho certeza absoluta, se você cumprir cada passo que é falado aqui, você vai ter resultado e não vai demorar não, tá? Então faça que você vai conseguir ter os seus resultados e visualizar é super importante. Então essa tabelinha, esse quadro, na verdade, que você faz com espacinhos para você colocar diariamente o que você vem conseguindo fazer, é uma ótima dica para você visualizar cada coisa que você consegue fazer. E ali você vê, poxa, consegui, final do mês, olha o quanto de coisa que eu já consegui. Então, chegou ali no final do mês, de repente, você teve um resultado de peso. Pode ser que não tenha sido esperado, né? Ah, pretendi emagrecer 2 quilos, eu emagreci só 1, emagreci menos que 1. Mas olha o quanto de coisa que eu consegui mudar no meu comportamento. Isso já é maravilhoso. Morgana, vamos ver o que a Morgana falou. Nutri, eu emagreci 35 quilos em 7 meses. Bastante. Foram 5 quilos por mês, né, mais ou menos. Agora estou com medo de comida, deixei de comer frutas, verduras, legumes e carnes. O que devo fazer? Acho que você já falou sobre isso aqui, né? Tem que ir consumindo aos poucos, né? Se você tem muita aversão a comer legumes e verduras e frutas, se isso é muito difícil para você ainda, por conta desse tempo que você ficou sem comer, o que não deveria ser o certo, né? Porque o emagrecimento certo, você não deixa de comer as coisas, principalmente as coisas saudáveis, mas, né, já que aconteceu, o negócio agora é você botar as coisas nos eixos de novo. Então, preciso comer essas coisas para ter mais saúde? Com certeza, obviamente precisa sim, tá? E com certeza isso você vai ter problemas futuros sim com isso. Tudo que a gente come, frutas, verduras e legumes, que tem vitaminas, minerais, fibras, tudo isso influencia nas funções do nosso organismo. Então, seu intestino não vai funcionar bem, tá? E não funcionar bem não é só você não ir no banheiro. O intestino que não funciona bem, você perde muito da sua imunidade, você inflama com facilidade, então você tem vários problemas de inflamação, seja bronquite, sinusite e outros diversos tipos de inflamação por conta do mau funcionamento do intestino, porque se você não come coisas saudáveis que nutrem o seu corpo mesmo, que nutrem ali as bactérias também. No intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Então essas bactérias boas, elas precisam de alimento. Se você não se alimenta bem, essas bactérias vão morrendo e aí as ruins vão tomando conta ali do pedaço. Nisso, né, você acaba perdendo, como eu falei, a imunidade, baixando muito a imunidade, você acaba tendo muita inflamação, você acaba fazendo com que um hormônio chamado serotonina, que 90%, mais de 90%, se eu não me engano, é produzido ali no seu intestino, deixe de ser produzido, e isso influencia em ansiedade, isso influencia em depressão. Muitas pessoas depressivas e ansiosas não comem bem. E aí, o que elas fazem? Eu vou procurar um psiquiatra porque o meu negócio é remédio. Se eu não tomar remédio, eu não vou resolver isso. E eu não tô falando que não é pra tomar, tá? Existem casos que são extremamente necessários, mas o que você não pode fazer, né, mesmo com esse acompanhamento médico, onde você tá tomando remédio pra depressão ou pra ansiedade, você, por outro lado, tá acabando com a sua alimentação. Então, não vai adiantar nada, você só tá tapando o sol com a peneira. Tá pondo um band-aid ali, né, pros seus sintomas, mas a causa, né, muitas vezes a causa, ela pode ser alimentar, né, por falta de produção de hormônio que favorece
essa nossa sensação de ficar bem, né, de ter um bem-estar, porque você não cuida da sua alimentação, isso vai danificando o seu intestino. Então, nada adianta ficar tomando um monte de remédio e não cuidando da alimentação. Se você... Aqui, tinha caído. A bateria tá acabando. As duas coisas precisam acontecer, tanto o medicamento como a alimentação. E em alguns casos, você até consegue deixar, né? Não precisa nem começar a tomar um remédio. Só você mudando a sua alimentação, você muda muito o seu humor. Seus níveis de ansiedade melhoram muito. Quem tem depressão, né? Quem tá quase entrando ali em depressão, consegue também mudar isso. Então, a alimentação vai ser sempre o melhor remédio. Se você conseguir evitar, então, esses problemas por conta de uma alimentação ruim, né, que você tem, se você consegue melhorar isso antes que chegue em um nível que você precise tomar esse medicamento, é melhor ainda. Gostaria de saber se meu organismo vai aceitar. Vai aceitar, o seu organismo tem que aceitar, né? É normal, a gente precisa comer isso, a gente é movido a isso, né? O nosso corpo precisa. Então, pode ser que você sinta no começo alguns desconfortos, porque você tá desacostumado, assim como eu ouço de pessoas que começam a comer bem e começam a sentir algumas coisas. Nossa, meu intestino soltou demais, meu intestino prendeu demais. Eu tô sentindo dor de cabeça. Porque o corpo precisa se readaptar. Ele se adaptou à forma errada como você comia. Isso foi gerando uma adaptação, como eu falei no começo. O seu corpo é muito inteligente. Ele faz coisas para que você sobreviva. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais, ele vai dar falha e você vai precisar de um remédio, você vai passar mal, você vai ter alguma coisa que vai acontecer no seu corpo ali, que vai falhar, que alguns dos seus órgãos vão falhar, né, um deles ou mais de um deles, porque ele ficou o tempo todo ali, vários anos da sua vida, tentando dar conta dos exageros que você fazia, das coisas erradas que você comia, da falta de exercício que você não fazia, né, que você não se exercitava. Então, ele se adaptou dessa forma para te manter vivo, porque esse é o papel do seu organismo, do seu corpo, é fazer isso. Nossa, ela fez uma cagada aqui, eu preciso correr para ajustar as coisas aqui para manter essa mulher viva. E é isso que ele vai fazer até chegar uma hora que os órgãos ficam sobrecarregados das funções que eles têm que fazer. E aí é a hora que dá ruim mesmo. Mas pode causar alergias? Não, porque a alergia não é causada desse jeito, né? Existem alergias que são, às vezes, que a pessoa nasce com alergia. Tem alergias que se desenvolvem depois, mas não que por você deixar de comer, quando você comer, você vai ter alergia. Tá? Existem pessoas, por exemplo, que não comem carne, né? Que decidiram virar vegetariano, e aí passou um tempo. Eu conheço pessoas que ficaram, 5 anos vegetarianos, decidiram que não iam comer mais carne e tudo mais. E aí depois desses 5 anos mudaram de ideia, começaram a comer carne de novo. E aí sim, no começo teve algumas dificuldades assim em relação a desconforto mesmo, né? Porque imagina, você não come proteína animal e aí depois você vai começar a comer. O corpo sente. Só que depois de um tempo acaba se adaptando. Então, esse medo que você tem é um medo excessivo de comer. A gente não pode ter medo de comer comida de verdade. Sabe do que você tem que ter medo de comer? Entre aspas. Coisas que fazem mal pro seu corpo. Então, açúcar, farinha. Isso aí todo mundo deveria ter medo de comer. Fast food, mas ninguém tem, né? Então, assim, causar alergia, não posso dizer se com certeza vai causar ou não, porque causas de alergia pode ser por vários motivos, mas por deixar de comer e voltar a comer, você não vai desenvolver alergia. Você pode ter seu corpo pode sofrer uma resistência, mas você só vai descobrir isso testando, não tem jeito, tá? Vai incluindo aí aos poucos 1 ou 2 vegetais que você gosta, frutas. E aí, esse daqui tá tudo bem, não deu nada errado, vou continuar comendo. Aí você vai ali na outra semana, coloca outra, até você conseguir deixar a sua alimentação cada vez mais nutritiva. E tem que pôr essas coisas assim, senão vai passar alguns anos, senão seu corpo não vai aguentar. Bom, gente, vou encerrar hoje. Então, hoje falamos sobre como ter gratidão. Imagine, sempre que precisar, entra aí na live que a gente conversa.
falei aqui hoje sobre motivação, né? Como você pode começar a ter mais motivação, porque as pessoas desistem por falta de motivação. Falei de como se confunde esse termo, né? De que romantizam a motivação como sendo uma coisa que, nossa, você vai estar super feliz todo dia de ir pra academia, de comer bem, de comer saudável. Isso não acontece, você quebra a cara, né? O tombo é grande, porque não é assim que acontece. Motivação vem a partir do seu motivo. Quanto mais forte e mais importante for esse motivo para você, mais você vai querer agir, mais isso vai gerar motivação. Aí falei para você também de como o ambiente pode influenciar na sua motivação. Não adianta querer remar contra a maré o tempo todo, né? Você precisa ter pelo menos um ambiente, coisas que te favoreçam isso. Senão você vai ir junto com o grupo ali, junto com a tribo que tá fazendo tudo errado, porque não adianta só você pensar de um jeito e todo mundo pensar de outro, que com o tempo você vai se adaptar à realidade dessas pessoas. E falei também da importância de você visualizar as suas conquistas, as coisas que você aos pouquinhos vai conseguindo fazer, montar aquele quadrinho e vendo ali diariamente. No final do mês você vai chegar, se sentir orgulhosa de ter conseguido. Isso também vai gerar motivação e aí vai vir o resultado e aí vai mais motivação ainda, você vai fazer mais coisas, vai ficar mais difícil você fazer algo contra aquilo que você deseja alcançar, porque você vai ver que aquela sensação é muito boa, tá? A live vai ficar salva? Sim, sempre fica salva, tá bom? As lives de terça e quinta sempre ficam salvas aqui no perfil do Instagram e lá no YouTube também, tá? Bom, vamos encerrar aqui então. Obrigada a todos que estiveram aí mais uma vez. Morgana sempre participando, obrigada. Lúcia, Alex, Sandra, Marcela, Vanderlei, Maria, Maiara. Gente, muita... Paola, minha paciente linda. Lúcia, minha mãe. Bom, todo mundo aí. Mesmo quem ficou só um pouquinho, tá terminando a live agora, mas vai ficar salva. E é isso, gente. Motivação não é essa coisa maravilhosa, né, linda, romantizada que as pessoas pensam. Você precisa ter um motivo forte o suficiente. Motivação é motivo para agir, tá bom? Façam isso, sigam essas dicas, anotem, façam o quadro lá da motivação de vocês diariamente, que com certeza tudo isso vai mudar e você vai conseguir, ó, todos os dias se sentir mais animado de fazer as coisas, mesmo que isso te pareça muito difícil, tá bom? Um beijo pra todos e até a próxima live.